Bom dia. Nós vamos estar mais uma vez cultuando a Deus, estudando, conversando a respeito da sua palavra, a respeito da Bíblia. E como temos lembrado, nós estamos indo além da Bíblia, porque nós estamos, na verdade, através da Bíblia, estudando sobre a revelação de Deus, que é muito maior do que a Bíblia, porque a Bíblia é uma busca de colocar em linguagem humana aquilo que é realmente uma linguagem espiritual, amor, o amor de Deus. E isso está muito além da nossa capacidade de compreensão. O nosso amor não é lá esse exemplo todo. Nós temos uma ideia muito falha, muito pequena a respeito de amor, e isso muitas vezes influi na nossa maneira de tentar entender o amor de Deus, né? E aí a gente fica no meio do caminho. Então, a gente pesquisa, estuda na Bíblia, né? E aí, de uma maneira melhor ainda, na Bíblia, vislumbrando o que Jesus concorda, o que é coerente com Jesus, para podermos, então, compreender ou chegarmos mais perto da compreensão desse amor de Deus para comigo, para com você, para com as pessoas, né, sobre a face da terra. No Salmo 119, versículo 104, a Bíblia diz assim: pelos teus preceitos alcanço entendimento, pelo que aborreço toda vereda de falsidade. Na paráfrase terapêutica, a gente afirma o seguinte: nós somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça, por seu Espírito, o Espírito Santo, nos fazendo parecidos com Jesus, isso é santificação, né? Nos fazendo parecidos com Jesus, nos tem feito entender, apreender e viver os seus preceitos amorosos para com todas as pessoas. E isto nos tem levado a desprezar, muitas vezes, toda a vereda de falsidade contra nós mesmos, contra os outros e contra o próprio Deus. Então, o vislumbrar e o viver, não é? Esses preceitos do Senhor, então isso faz com que a gente se distancie, não é? Não tenha mais prazer, digamos assim, não tenha tanto prazer, digamos assim, né? Na questão das veredas que a falsidade, né, nos apresenta no nosso dia a dia, tanto em nós quanto nos outros, tá bom? Mas os preceitos do Senhor nos faz perceber e nos faz ficar cada vez mais afastado deste comportamento, dessas atitudes. No nosso culto, diante de uma visão como esta da paráfrase terapêutica, no nosso culto temos prazer em estudar e refletir na revelação divina, tá? O nosso culto basicamente é isso. Como é que Deus faz para nos valorizar? Então, a busca de compreender isso, como é que ele valoriza alguém como eu, alguém como você, como é que ele valoriza pessoas que estão por aí em todos os lugares, com todos os tipos de comportamento, com todos os tipos de reação, e ele ainda ama essas pessoas. Como é que ele valoriza essas pessoas? Porque quando você ama, você valoriza. E você valoriza porque ama. É uma coisa ligada à outra, né? Se você ama, você valoriza. Agora, você só ama se você valoriza aquela pessoa. Entende? Então, como é que ele nos valoriza? Tem duas palavras que eu gostaria de mencionar que tem a ver, então, como é que ele faz isso, né? Primeiro ele nos recomenda.
É assim que ele nos valoriza. Ele nos recomenda. O que é recomendar? É quando você indica positivamente alguém, né? Quando você indica positivamente alguém, por mais defeitos que aquela pessoa tenha. Então, todos temos defeitos, todos temos falhas, né? Mas também todos temos virtudes, todos temos muitas vantagens, né? Na relação com a gente mesmo, na relação com outras pessoas, na relação com Deus. Todos temos virtudes e defeitos. Aí, você conhece 20 defeitos de uma pessoa, 20, mas por você amar aquela pessoa, você conhece também 20 ou mais virtudes. Aí você percebe essas virtudes nela. Como é que você recomenda? Você pode até ser sincero com a pessoa, né? E dizer assim, olha, fulano tem esse defeito, talvez você tenha que cuidar disso. Talvez você tenha que se precaver disto, tá? Ele tem esse defeito, mas ele tem essa virtude, ele tem essa virtude, essa virtude, essa virtude, essa virtude, essa virtude. Compreende? Então isso é o recomendar. É assim que Deus faz com a gente, né? Deus não diz assim, não, esse menino aí não tem erro nenhum, não pecou, não falha, esse menino é perfeito. Não, claro que não, nós somos imperfeitos, Deus não mente e nem omite, né? E nem omite. Tem até pessoas que discutem aí se omissão é mentira, né? Aí é outra questão para se um dia conversar. Mas Deus não omite. Agora, Deus sabe também das nossas virtudes e mesmo com os nossos defeitos, Ele então nos recomenda, tá? Ele é o que fala 1 Coríntios capítulo 13. Aquilo tudo ali é recomendar, é como você recomenda. O texto chega a dizer assim, tudo sofre, né? Isso é recomendar, é no sentido de que você paga qualquer preço para recomendar aquela pessoa. Ok? E a segunda palavra é predispõe-se a nos ajudar. Primeiro, ele nos recomenda. E segundo, ele está disponível para nos ajudar. Ele está pronto, desejoso, ansioso para nos ajudar. Tá? Ele tem coisas que ele pode nos ajudar sem a nossa permissão. Tá? Mas tem coisas que precisam da nossa permissão para que ele possa ajudar. E aí é o sabermos que ele está nesse anseio, ele deseja, não é? Ele deseja estar ao nosso dispor para nos ajudar. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui para não esquecer. O que pode nos ajudar sem nossa permissão. E o que pode com a nossa permissão. Entendeu? Então, tem coisas que ele pode fazer sem a nossa permissão e não vai ferir a nossa individualidade, a nossa condição de pessoa, tá? Mas tem coisas que ferem, que atrapalham a nossa condição de pessoa. E aí ele, então, aguarda que a gente queira. Ao querermos, ele atua. Mas é preciso que eu queira, tá? Para que essa ajuda dele possa acontecer, tá bom? Muito bem, isso é o nosso panorama maior para entendermos o que é que fazemos num culto como este, tá? O que é que estamos buscando quando nos reunimos todo dia para conversar, estudar, explanar a respeito dessa revelação de Deus, desse amor de Deus para comigo, para com você, para com as pessoas, tá bom? Então esse é o nosso grande alvo num culto como este. Vamos aqui para o texto bíblico. Deixa eu colocar aqui nos comentários para que facilite
para as pessoas que vão depois, né, querer encontrar esse momento do culto. Então, no texto bíblico, nós estamos em João, capítulo 4. Estamos naquele episódio de Jesus com a mulher samaritana. Já vimos alguns aspectos nos versículos de 1 a 10, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 11 e 12, esses dois versículos. Aí diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirá-lo. O que é que está acontecendo aqui? Jesus viu a mulher se aproximar, Jesus estava sozinho ali, viu a mulher se aproximando, e Jesus então pediu: olha, eu estou com sede, você pode me dar um pouco de água? Né? Era um poço. E ali provavelmente não tinha nada que pudesse. Ela vinha com o próprio material dela, com o próprio equipamento dela, para poder colher a água e colocar dentro da vasilha. E então Jesus pediu: você pode me dar um pouco de água? Eu estou com sede. Aí ela disse, ela naturalmente botou a mão na cintura e ela disse: ué, como é que você, judeu, bom, ou tinha uma aparência diferente, o que é pouco provável, ou ela identificou pelo vestuário ou pelo que seja, ela identificou Jesus como sendo judeu. Claro que um texto como esse aqui não conta todos os detalhes. Pode ser que Jesus, ela tenha perguntado: de onde você vem? Ele disse: eu estou vindo da Judeia, né? Estou indo para a Galileia. Aí a mulher disse: ué, como é que você, sendo judeu, pede água, está pedindo alguma coisa para mim, né? Que sou samaritana e mulher? Né? Como é que você, com toda essa prepotência que vocês têm, com toda essa ousadia que vocês têm, com toda essa impetuosidade, essa intolerância de vocês, como é que você, né, sendo judeu, está pedindo uma coisa dessa para mim? Né? Aí Jesus disse assim, Jesus pode ter explicado outras coisas, mas para João, o evangelista, o que interessa, ele coloca que Jesus então disse: olha, se você soubesse quem sou eu, você me pediria, eu lhe estou pedindo água, essa água, mas se você soubesse quem sou eu, você me pediria água viva, água que nunca mais acaba a sua sede. Jesus está falando de coisas espirituais. Provavelmente também ele deu a entender isso para a mulher. No momento ou outro isso vai ficar. Jesus não, eu tenho chamado a atenção que Jesus não fala coisas obscuras, né? Deus está querendo falar muito claramente, porque falando claramente a gente já não entende, né? A gente já não compreende, e ele quer que a gente entenda. Então ele fala mesmo utilizando todos os meios e todas as explicações para que fique bem claro o que ele está falando. Tá bom? Então, aí disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, né? E o poço é fundo, pois de onde, pois, tem essa água viva? Né? De onde é que você vai tirar essa água viva? Né? Porque você não tem equipamento nenhum, você está aí pedindo água para beber. Né? Então, veja só, provavelmente ele deu uma explicação boa, mas ela aqui está com dificuldade. O próprio Nicodemos, no capítulo 3, teve grandes dificuldades para compreender a questão espiritual naquilo que Jesus estava dizendo e que era espiritual. Jesus deixou claro isso, claro. Né? Jesus não ia esconder isso, Jesus quer que o outro entenda. E nós somos assim, a gente não compreende perfeitamente, nós temos uma mente muito limitada, nós temos uma mente muito preconceituosa, nós temos uma mente muito influenciada pela nossa cultura, né? Influenciada por esse sistema de Mamon, a gente enxerga tudo por um mesmo ponto de vista. Né? Então está lá a mulher com a mesma dificuldade. Aí o versículo 12 diz: és tu porventura, né? Ela está justificando a ideia dela. Você por acaso é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, esse poço aqui, né, chamado Poço de Jacó, no qual também ele mesmo bebeu, né? E os filhos dele e o seu gado. Você é maior do que ele? Né? A questão dela é a mesma de Nicodemos, né? Aí, quando ele pergunta: vem cá, eu tenho que nascer de novo? Eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Né?
Por quê? Porque essa mentezinha nossa, dela, de Nicodemos, né, a de cada um, é muito limitada. Olha a dificuldade que a gente tem de chegar a dizer assim, esta é a verdade, é isso aqui a verdade. Né? Quanta coisa hoje, né, a gente olha lá para o passado e a gente diz, eu já defendi aquilo. Né? E defendia com unhas e dentes. Unhas e dentes. Né? Eu brigava por aquilo. Aí você depois vai descobrir que não é bem assim, não era aquilo ali. E olhe, eu como pastor, como pregador, eu fico questionando muitas vezes Deus. Questionando não, eu fico louvando a Deus. Né? Porque quanta tolice eu já disse, quanta bobagem eu já falei, quanta coisa tola eu já defendi. Né? Agora, o que me conforta é que quem realmente fala ao coração do homem não é a minha pregação. O que fala realmente ao coração do homem não é a minha inteligência, não é o meu compreender, não entendeu? Nada disso. O que fala realmente ao coração do homem é o espírito. Às vezes eu falo algumas coisas, fica muito bem na cabeça da pessoa por algum tempo, depois ninguém nem dá mais importância para aquilo, vão fazer outra coisa, porque aquilo, na verdade, foi só um argumento humano. Agora, na vida do salvo, quem fala realmente é o Espírito, graças a Deus. É o que me deixa dormir tranquilo. Porque diante de muita bobagem, muita tolice, muita coisa que eu já preguei, né? Que eu já briguei, que eu já defendi, e hoje eu olho para mim e digo assim, meu gente, eu já preguei aquilo. Eu ainda tenho muitos preconceitos. Aliás, a maturidade ela vai dizendo o seguinte, né? Quanto mais você vai ficando maduro, mais você fica com vergonha de você. Entendeu? Do que você é, do que você faz, do que você fala, do que você pensa. Então você fica com mais. Quanto mais maduro, como é que você conhece uma pessoa madura? Pela vergonha que ele tem dele mesmo. Quem não é maduro não tem vergonha de si. Ele é cheio de argumento, ele defende aquilo com unha e dente, ele, entendeu? Esse é o imaturo. Mas depois você vai descobrindo que nada daquilo é o ideal, nada daquilo é o correto. Então a mesma coisa essa mulher, a mesma coisa Nicodemos, né? Nós temos as nossas dificuldades para compreender. Você sabe o que é que nos salva? É a gente descansar no Espírito. O Espírito sabe dessas ignorâncias, dessas tolices, dessas bobagens nossas, e ele vai cuidando da gente, vai orientando a gente, vai, entendeu? Vai dando subsídios, vai nos livrando da gente mesmo, e assim por diante. É a nossa salvação. Porque se não fosse isso, olhe, o mundo, né, para a gente e para as pessoas ao nosso redor, o mundo ia ser ainda muito pior. Tá bom? Então, aqui está a mulher samaritana, né, repetindo as mesmas dúvidas de Nicodemos e repetindo os dois as mesmas dúvidas, as mesmas situações, as mesmas incongruências nossas. Né? E que às vezes a gente briga por aquilo que no fundo, depois a gente vai descobrir que não era bem assim. E graças a Deus, a obra do Senhor não dependeu das tolices que a gente faz ou das tolices que a gente fala. Né? A gente confia, vai descansando, que o Espírito sabe fazer a sua obra. Muito bem. Aqui vamos agora para... vamos falar um pouquinho aqui sobre bem-aventurança. Bem-aventurança é uma das coisas belas. Aliás, a gente começa sempre o nosso culto, né, lembrando que somos bem-aventurados na linguagem da paráfrase terapêutica, quando a gente está lendo o Salmo 119 e a gente vai vendo como somos bem-aventurados. Né? Aliás, isso mesmo que eu acabei de dizer tem a ver com bem-aventurança. Né? Tem muita coisa que a gente crê que termina sendo prejudicial para nós mesmos. Mas o Senhor vai nos livrando das nossas tolices, né? O que seria um prejuízo grande do que a gente pensa, do que a gente faz, do que a gente fala, do que a gente age. O que seria um prejuízo grande para a gente, ele vai nos protegendo de nós mesmos. É maravilhoso, viu? Olha, descansar no Senhor é algo excepcional para a vida da gente. Então, bem-aventurança, né? Deixa eu colocar aqui sobre a questão da bem-aventurança. Bom dia, minha irmã Arideia. Muito bom dia. Declaração doutrinária, né? Não é declaração doutrinária, isso aqui é bem-aventurança. Deixa eu colocar aqui, deixa eu escrever aqui, bem-aventurança.
Bem-aventurança. Tá? Ok. Bem-aventurança. Então, hoje, a gente falou na semana passada, no sábado passado, a gente falou sobre o que é bem-aventurança, né? E falamos também sobre como é que isso funciona na vida da gente, o que é que nos leva a ser bem-aventurados. Agora a gente vai direto para o texto, né? Mateus capítulo 5, versículo 3 a 16. Nos títulos da Bíblia, a gente coloca lá e vai ver, fica até o versículo 12. Depois entra, vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Mas isso é bem-aventurança também, tá? Isso aí é o seguinte, as bem-aventuranças são as marcas que nos fazem luz e sal, tá? Essas bem-aventuranças nos fazem luz e sal. Aí o versículo 16 vai dizer o que é que o reino de Deus se beneficia com o fato de sermos luz e sal. Nós ganhamos muito, tá? Mas quando a gente ganha por ser luz e sal, né, tendo essas características das bem-aventuranças, o reino de Deus também ganha. Então, o versículo 16 vai dizer exatamente isso. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Está tudo ligado uma coisa a outra, né? Até já falei aqui outro dia, a divisão em versículos não é do original, não é do texto original. O texto original é uma sequência, é uma coisa atrás da outra, sem divisões, né? Não há queda de assunto de uma coisa para outra. Está tudo ligado. Agora, no desenrolar dos tempos é que pessoas foram lá e dividiram a Bíblia, cada livro, em capítulos. E depois foi dividido em versículos. Tá? 1500 e alguma coisa é que dividiram em versículos. Então temos aqui no versículo 3 de Mateus 5, a primeira marca de uma pessoa bem-aventurada. Tá? Primeira marca. Não é assim, bem-aventurados são esses, agora o outro ali também é bem-aventurado, não é assim não. São as várias marcas de uma pessoa bem-aventurada. Tá? E aí o versículo 3 diz assim, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Os pobres em espírito, ou os pobres de espírito. A palavra pode ser também bem-aventurados os carentes espirituais, entendeu? Pode ser feito isso também para a gente compreender o que aqui Jesus está falando. Aqui, bem-aventurados os carentes, né, espirituais. Isso é muito sério, tá? Isso é aqui que está o grande divisor de águas. Aqui é que está o grande divisor entre salvos e não salvos. Aqui é que está a grande diferença dos seres humanos, tá? Jesus mesmo diz assim, olha, sabe quem procura médico? Não é somente os doentes. Jesus falou os enfermos, mas não é somente os enfermos. São os que compreendem que estão enfermos. Porque tem gente que está enferma, mas não compreende que esteja enferma. E aí vai levando, né? Vai empurrando, deixa para amanhã. Mas quando a pessoa compreende que está enferma, ela vai em busca de médico. São esses que Jesus está chamando a atenção. Tá? Bem-aventurados são os carentes espirituais, os que são dependentes espirituais. Então tem aqui, ó, bem-aventurados são felizes incondicionais. E aqui a gente coloca uma coisa que até falamos na semana passada. Existem os felizes, que são os felizes existenciais. Tá? São pessoas que têm tudo na vida para facilitar a vida delas, né? Esses são relativamente felizes. Mais felizes do que esses são os que são resolvidos emocionalmente. Esses são mais felizes do que os que têm tudo que a vida pode oferecer. Tá? É tanto que
Você vai encontrar pessoas emocionalmente que não têm tudo que a vida pode oferecer e são mais felizes do que os que têm tudo que a vida oferece. Por exemplo, os países pobres do mundo resultam, né, digamos assim, menos pessoas depressivas e menos suicídios. Os países ricos, onde ocorrem mais depressão e mais suicídio. Percebe? Então, é bom, é maravilhoso a questão da felicidade existencial. Mas a felicidade emocional, ela é maior do que a existencial. Uma pessoa pode ser feliz, né? Uma pessoa pode ser feliz sem a felicidade existencial. Tá? Ela pode ser feliz emocionalmente. Agora, como nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos em nós um espaço, uma marca, alguma coisa que nos liga a Deus. Então, maior do que a felicidade emocional é você estar resolvido com a questão espiritual. Então, você pode, é possível, né? Você não está bem existencialmente nem emocionalmente, mas espiritualmente estando, você vai estar muito mais bem-aventurado, mais feliz do que qualquer outra pessoa. Agora, é claro que quando você está bem espiritualmente, você naturalmente vai influenciar o seu emocional. Tá? Vai influenciar o seu emocional. E o seu emocional vai influenciar no existencial. Por quê? Você pode não ter tudo, mas o pouco que você tem vai lhe satisfazer, porque emocionalmente você está resolvido. E você está resolvido emocionalmente porque você está resolvido espiritualmente. Né? Então, há esses níveis, digamos, de felicidade que termina o salvo, né? A pessoa guiada pelo Espírito, que está sendo trabalhada para parecer cada vez mais com Jesus, essa pessoa ser bem-aventurada. Ela tem ela é uma pessoa feliz com momentos tristes. Existem momentos tristes, momentos de angústia, momentos de, né, que Jesus chama, no mundo tereis aflições, momentos de aflições, mas é uma pessoa permanentemente feliz, mesmo naqueles momentos de tristeza, mesmo naqueles momentos de angústia. Tá? As outras questões, quando não estão resolvidas espiritualmente, então você tem uma vida não feliz, mas com muitos momentos felizes. Muitos momentos felizes. Aqui também diz assim, pobre de espírito são aqueles que são fragilizados, envergonhados, dependentes. Né? Esses são pobres em espírito. Não são os arrogantes. Arrogante não é pobre de espírito. Né? Não são os prepotentes, não são os autojustificados. Aqueles que têm justificativa para tudo que ele é e para tudo que ele faz. Tá? Esses não são pobres de espírito. Doentes que buscam médicos, esses são pobres em espírito, né? Dentro da linguagem de Jesus. E fracos que buscam ajuda, tá? Que vão em busca de pessoas para estar com ele, para ajudá-lo. Esse é um pobre em espírito, ele é carente, ele sabe que e vai em busca dessa ajuda. A Bíblia diz, Jesus falando nessas bem-aventuranças, que deles é o reino dos céus. Deles. Isso quer dizer que não é que pertença a eles, mas é que o reino dos céus é formado por pessoas assim. Por que são formadas por pessoas assim? Porque somente esses tipos é que buscam a ajuda do Espírito, é que buscam a ajuda de Deus, é que buscam a ajuda de Jesus. Tá? Qual é o papel do Espírito? Convencer. Ele convence o homem do pecado e da justiça e aponta uma solução.
A pessoa então diz, não, eu não preciso dessa solução. Eu sei resolver, eu sei enfrentar. É assim mesmo, esse não vai buscar ajuda. Mas aquele que entende, né, o apontar do convencimento do Espírito, esse vai em busca de arrependimento, esse se arrepende, né, ele pode até nem conhecer Jesus, mas ele busca arrependimento. Não, isso eu não quero para mim. Foi assim no Antigo Testamento, ninguém conhecia Jesus, né? Ninguém conhecia. Mas aqueles que reconheceram, aceitaram o convencimento do Espírito, eles foram em busca de arrependimento. Senhor, eu não quero isso, eu não gosto disso, eu quero mudança, eu quero ser diferente, eu quero, né, mudar essa situação na minha vida. Então, esses passaram pelo novo nascimento e é desses que fazem parte o reino dos céus. O que mais aqui que eu queria chamar a atenção? Os não pobres de espírito ficam fora. É verdade. Aqueles que não são pobres em espírito, esses ficam de fora. Não é por causa disto, né? Eles não ficam fora do reino de Deus porque não são pobres de espírito. Eles ficam fora porque, por serem pobres em espírito, eles não buscam uma solução, uma salvação para eles. Tá? Então, ninguém vai para o inferno porque é pobre de espírito. A pessoa não vai para o céu porque não procurou a salvação, a busca dessa salvação através do novo nascimento, operado por Deus na vida das pessoas que querem, que aceitam, que permitem que isso aconteça. Ok? O que poderia nos incomodar como cristãos na nossa redondeza, né? Na nossa proximidade, próximo da nossa casa, na nossa cidade, na nossa região? O que é que poderia nos incomodar, né? Como cristãos, como filhos de Deus, que quer agradar a Deus, buscando o melhor para as pessoas que Deus ama, né? Paulo diz assim em Romanos 12, 1-2, exorto que pelo amor de Deus, por todas as pessoas, o amor de Deus para com todas as pessoas, como verdadeiro culto racional, agradável a Ele, sejam inconformados com este mundo dominado por Mamon. Renovem as vossas mentes, focando em serem luz e sal divino para todas as pessoas, sem exceção, e assim viverão o que seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá? O que é que poderia fazer? Todas as vezes que a gente aplaude, que a gente fala, que a gente age, né, culpando as pessoas pelo mal existente, a gente está agindo de maneira não positiva em relação a abençoar, a ser bênção na vida das pessoas. Tá? Culpar pessoas pelo mal existente, isso é uma coisa não divina, é uma coisa maligna. Culpar as pessoas pelo mal existente. Tá? Miséria não é culpa das pessoas. Fome não é culpa das pessoas. Violências não são culpa das pessoas. Não é culpa nem são culpas das pessoas. Exploração, escravidão, etc., não é culpa das pessoas. Aquecimento global não é culpa das pessoas. Guerras, preconceitos, intolerâncias não é culpa das pessoas. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Entende? As pessoas, na verdade, elas são vítimas desse mal, dessa situação. Ok? A ganância é o que causa todos os males do mundo. A ganância. Não são as pessoas. Tudo de mal que acontece ao nosso redor tem só um culpado. Em nossa cidade e em nossas cidades vizinhas, só tem um culpado. É a ganância. Tá? A ganância. As pessoas, na verdade, são vítimas. Elas caem na teia desse sistema de Mamon, né? A teia está aí, jogada.
E as pessoas caem e se tornam vítimas, né? Eles estão ali movidos pelos sentimentos dessa ganância, dessa coisa, e então ela se torna um instrumento para essa destruição, para essa coisa toda. Reuniram lá aqueles governantes lá na COP26, né? Reuniram aqueles governantes lá para solucionar. Olha, já fizeram isso há anos atrás, aquilo não leva a nada. Por quê? Porque aqueles homens que estão lá, não são eles que mandam na situação. Não são os governantes. Inclusive, daqui a mais ou menos 4, 5 anos, nenhum deles está no poder. Nenhum deles está no poder, está tudo fora. O que eles estão assumindo ali, eles sabem que eles não vão cumprir. Mas tem que ficar ali agradando, dando uma de bonzinho para todo mundo. Não. Quem está acabando com tudo aquilo ali é a ganância. Enquanto eles estão lá querendo encontrar as palavras certas, né, para poder explicar o que é que está acontecendo, o que é que eles vão fazer, o que não vão, os verdadeiros culpados, ou seja, aqueles que são vítimas do que realmente é o culpado disso tudo, está subindo e descendo aí nos foguetes para ir lá em cima, para olhar a terra como é que é, e depois descer, despencar lá de cima e descer com paraquedas. Esses não estão lá nessa COP26, não. E são eles que mandam. São eles que compram os governantes para favorecer as leis, né, que venham dar condição para as empresas deles cada vez mais poluírem e acabarem com tudo. Os governos até inventam algumas leis aí, olha, é proibido isso, mas eles sempre encontram depois ou como desmanchar essas leis, porque o legislativo, para ser eleito, precisa de muito dinheiro, e eles arranjam o dinheiro para isso, ou eles podem até ser multados, mas sabe quando é que eles pagam as multas deles? Muito tempo depois, quando querem pagar. Né? Quem paga tudo imediato é pobre. As leis estão aí para obrigar o pobre. Se pobre não pagar, vai para a cadeia, perde tudo, vai passar fome. É assim que a lei funciona. Mas os ricos não. Os ricos, a lei não funciona com rico. Né? O rico está lá, ele tem multas e multas contra ele, né? Ele tem que pagar não sei quanto. Ele nem está aí, aquilo nem abala. E nem os governos têm coragem de cobrar. É assim que funciona o sistema de Mamon. Né? É assim que funciona. Então, o que é que a gente faz? Aí vem a televisão e diz assim, olha, a culpa do aquecimento global é nossa, porque nós estamos queimando muito não sei o quê, nós estamos usando muito... Não é tudo conversa fiada, a culpa é deles. Mas quem disse que vai culpar, ninguém vai culpar eles? Eles estão dando aí de bonzinhos, tudo maravilhoso. Primeiro que eles são os donos das mídias, né? Então eles não vão falar mal dele, a culpa é minha, então a culpa é tudo jogado em cima de mim. É assim que funciona. E quando nós concordamos com isso, quando nós aceitamos isso, nós estamos participando nós somos cúmplices com o nosso silêncio conveniente. Entendeu? Conveniente. A gente precisa tomar pé disso, a gente precisa chamar a atenção disso, a gente precisa falar isso para as pessoas. Porque eles enchem a cabeça da gente que a culpa é nossa, a culpa é nossa, a culpa é de não sei quem, a culpa é de não sei quem. Não. Os verdadeiros culpados, né, que são vítimas dessa ganância, né, de Mamon, os verdadeiros culpados estão aí, ó. Eles viajam, vão de um lugar para outro, tudo cheio muito da grana, porque enquanto estão acabando com tudo aí, eles estão com os cofres superlotados de dinheiro, dando uma esmolinha para a gente aqui, ajudando uma entidade ali e assim por diante, né? Então, no mínimo, a gente tem que ficar sabendo disso. Depois a gente tem que orar, sabe por quê? Lá em Tiago, capítulo 5, Tiago chama a atenção disso. Nós cristãos, muitas vezes, vivemos para bajular essas vítimas criminosas. A gente bajula demais eles. Veja lá Tiago 5, o que é que ele fala.
né? Parece que o gosto da gente é ficar bajulando o rico. A gente vive o tempo todo protegendo eles, a gente vive orando por eles, a gente vive... Tudo bem, tem que orar mesmo, mas não é só por eles, não. Né? Tem que pedir a Deus que possa mexer o coração dessa raça. Oramos, defendemos, protegemos, favorecemos o tempo todo. Como a gente gosta de bajular. Olha lá, Tiago, capítulo 5. A coisa não é de agora, não, é de sempre. É de sempre. Né? E Tiago, desde aquela época, quando é que Tiago escreveu aquela carta? Mais ou menos o ano 45 a 48, mais ou menos, né? Ele escreve aquela carta de Tiago, a carta geral, tá? Então, o que nos incomoda ao nosso redor é estarmos aí sendo instrumento para culpar as pessoas, né? Quando, na verdade, o amor, a Bíblia que diz, o amor, a ganância é a causa de todos os males. Esse é o grande diabo da vida social, da vida deste mundo. É quem está matando gente, destruindo gente. A ganância, a ansiedade, a necessidade de ficar ainda mais ricos, não é? Aqueles que já têm muito e já exploraram muito as outras pessoas. Vamos aqui para o Facebook. Deixe-me ir aqui, pegar aqui para colocar, para facilitar as pessoas que quiserem chegar a este momento do nosso culto. Deixa eu atualizar aqui o Facebook para a gente começar pelo culto de hoje. Deixa eu colocar ele aqui na janela. Tá aqui, né? Vamos ver aqui. Vamos abrir aqui no culto de hoje. Então nós temos o nosso culto aqui acontecendo. Nós temos as curtidas, né? Nós temos a curtida de, cadê? Deixa eu abrir aqui. Vânia Costa, Maria Arideia, Kátia Lauton, né? Então, essas 3 curtidas já temos para o culto de hoje. O dia de hoje nós temos o seguinte. Abre aqui, dia de hoje está aqui. Não, é aqui em cima. Ok? Bom, o mês é o mês azul, né? Pela atenção ao câncer de próstata. Dia 13 é dia da criança precoce e do teatro de fantoche. É o dia nacional do povo pacífico brasileiro. Isso quando o povo era pacífico, né? É o dia latino-americano das histórias e civilizações indígenas americanas, né? Indígenas não só da América, mas de toda a América, todas as Américas. Dia Mundial da Gentileza e da Boa Convivência Social. Dia Internacional das Nações Realmente Independentes e das entidades promotoras e defensoras dos direitos humanos. Essas nações realmente independentes hoje se resumem a umas 4 ou 5, tá? Realmente independentes, 4 ou 5 nações entre 150 e tantas, 160, 170 nações do mundo, reconhecidas, né? Internacional das Nações Realmente Independentes, das entidades promotoras e defensoras dos direitos humanos e do nascimento de Agostinho de Hipona, né? O bispo Agostinho ou o Santo Agostinho, conhecido no cristianismo e especialmente no catolicismo. No ano 354, na Argélia, foi onde ele nasceu.
Aqui nós temos um vídeo, não é, um vídeo de tema cultural, a cruz e o sangue de Jesus. Aqui tem um banner sobre o culto matutino e os temas que nós tratamos, né, durante a semana. Aqui tem um curso de psicanálise, aqui tem um curso de terapia familiar e aqui tem um curso de vença a rotina conjugal. Tá? São 3 cursos que é bom que você dê uma olhada, pode ter muita coisa interessante para você. Igreja é hospital, é um banner que nos chama a atenção para o papel da igreja, né? do convívio cristão. Acolher o mundo com interesse nele. Tá? Acolher o mundo com interesse no mundo, o bem do mundo. Aqui tem um banner que é uma charge, né? Aqui tem ricos, miseráveis e os marionetes dos ricos. Né? A ideia de que o rico é a classe alta, os miseráveis é a classe baixa e os marionetes dos ricos é a classe média. A classe média pensa que é rica, assume as dores dos ricos, né? Briga pelos ricos, mas de rico não tem nada. Mas são os marionetes, é quem ainda protege muito os ricos. Aqui tem uma plataforma, um convite para a plataforma do Psicalme. Aqui tem o seguinte, aqui é um testemunho dado por Gandhi em relação aos cristãos, tá? Em relação ao cristianismo. Aí Gandhi diz o seguinte: eu seria cristão sem dúvida se os cristãos o fossem 24 horas por dia. E a gente pode até ampliar isso aqui. Eu seria cristão sem dúvida se os cristãos fossem a semana toda e não só no domingo, né? Não só nos cultos, aquela coisa de Senhor, minha vida é tua, faça de mim o que tu queres, aquela conversa que a gente tem e que Deus conhece bem como é que a gente faz, né? Mas ele diz assim, olha, eu seria cristão se eu convivesse realmente com cristãos, né? Se dessem testemunho, se fossem luz e se fossem sal realmente, aí eu, sem dúvida, ele coloca, sem dúvida, eu seria um cristão. Mas esse tipo de cristão que tem aí, e lá naquela época, lá na Índia, os cristãos eram os ingleses, exploradores, assaltantes, dominadores, violentos, violentíssimos. Agora morreu o de Klerk, lá na África do Sul. Né? De Klerk é a cara do cristianismo joio. Né? Aquele homem cheio de preconceitos, maligno para aquele povo. Mas no fim mudou, né? Mudou. Agora sabe o que aconteceu? Depois que morreu, a família apresentou um vídeo dele pedindo desculpas. Depois que morreu, acho que ele acertou assim, olha, depois que eu morrer, botem um vídeo em público para eu pedir desculpas. Depois que eu morrer. Aí estava lá pedindo desculpa, eu quero pedir desculpas aos negros pela maneira, pelo que eu já defendi, pelo governo que eu exerci, pela defesa que eu fiz, pelo apartheid, eu quero pedir desculpas a todos os males, como se isso resolvesse, quer dizer, passou muito tempo prejudicando aquele povo, passou muito tempo dando prejuízos, depois foi lá e fez um vídeo para ser pedido perdão depois que morresse. Amenizou um pouco, e era inglês, viu? Tudo descendente de inglês, os brancos, né? E cristãos. Amenizou um pouco, porque o mundo todo caiu em cima, não é por bondade dele, não. O mundo todo estava reclamando, né, daquela injustiça que estava sendo feita com o apartheid, o que ele fazia contra os negros. Aí ele foi amenizando, não é, as consequências daquilo que ele fez, né, dando mais liberdade e etc.
cristão. Vamos lembrar disso. Olha o perigo do religioso, né? Religião é uma bênção, mas quando cai na mão de gente errada, vira um inferno. Fazia tudo aquilo em nome de Jesus. Entende? Aí vem que também Gandhi conheceu lá a Índia, o que acontecia na Índia com os ingleses, né? Então eu seria cristão sem dúvida se os cristãos o fossem a semana toda e não só no blá 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 do culto dominical. Ok? Então é a palavra de Gandhi que serve para a gente, viu? Aqui tem uns artigos que eu escrevi para uma página de notícias aqui na cidade. Aqui tem o culto de ontem. O culto de ontem foi curtido por Ivete Espíndola, Vilma Montinho, Gilson Fernandes, Marcos Brandão, Evanilda Moreira, Lúcia Melo, Cecília Souza, Isilmar Finco e Maria Arideia. Esses queridos curtiram o culto de ontem, tá bom? Ok, deixa eu tirar aqui o Facebook da tela. A gente vai para o nosso momento de oração e esse momento é um poema, né? um texto com cara de poesia, digamos assim, né? Onde a gente faz essa oração deste momento, tá bom? Ele diz assim: querido Senhor nosso Deus, te exaltamos com grande alegria do nosso coração, por mais um culto que a Ti prestamos nesta manhã, pela oportunidade que temos de Te conhecer melhor, de conhecer a Tua revelação de amor maior, de termos esse desejo de viver-te ao nosso redor. Agradecemos por estar nos livrando de nós mesmos, dos nossos preconceitos, que são muitos, graves e medonhos, das nossas prepotências, que são terríveis até contra nós, até contra ti, contra tuas vontades, contra teu amor, prepotências malignas que te entristecem, Senhor. Imploramos com nosso desejo de te agradar, como sendo este o maior anseio do nosso coração, que sejamos como Jesus e sua misericórdia, aceitando as pessoas como elas são. Que tenhamos muito prazer nisto, custe o que nos custar, mesmo que tenhamos que a outra face dar, mesmo que tenhamos que uma segunda milha andar, que tenhamos prazer de pagar o preço que for, para amar todo mundo sem exceção, almejando agradar a ti, tua vontade e o teu imenso amor. Senhor Deus, nos faça inconformados com as injustiças, que aprendamos a ficar do lado dos sofridos, dos injustiçados, que abandonemos nossos orgulhos e vaidades e nos coloquemos como Jesus ao lado da prostituta e de todos que sofrem com as hipocrisias sociais e religiosas, todos que sofrem até com os que usam o teu nome para agirem com preconceitos e intolerâncias perniciosas. Te agradecemos pelos aniversariantes de hoje. Imploramos por conforto aos enfermos, teus amados, e te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se ofereçam para apoios e sustento dele. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem, ele que é teu Filho, nosso Senhor e Salvador, para sempre, em toda a eternidade. Amém. Muito bem, essa é a nossa oração. Nos lembretes para este momento, eu queria lembrar que na descrição deste culto, você tem aí, lembrando que hoje à noite vamos estar conversando com o Adson, tá bom? Sobre família.
Os links 13, 14 e 15 falam sobre 3 cursos. E no link 3 temos vários vídeos, estudos, né, disponíveis. E amanhã, domingo, a gente vai falar um pouquinho sobre casa de apoio, sobre a ceia e outros assuntos. Tá? Amanhã, no culto matutino. Hoje é um ótimo dia para você repensar sua vida com o seu passado. E na rede social, divulgue Deus, né? Divulgue que Deus ama intensamente todo ser humano. Tá ok? A gente vai ficando por aqui. Vou colocar aqui uma musiquinha e a gente vai estar encerrando este momento, essa nossa conversa, tá bom? Que Deus abençoe muito o seu dia e as suas relações nesse dia. Até mais.